é o seguinte, as perguntas não vão aparecer no vídeo, então... Eu tenho que responder resposta completa. Aprendi isso na escola. Meu nome é Anelisa Ribeiro, eu sou doutora em Linguística Aplicada pela UFMG. Lá também eu fiz mestrado em uma linha que era Linguagem, Cognição e Cultura, também na Linguística, e fiz o bacharelado e a licenciatura em Português. Sou professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, no Cefet-MG. Eu sempre, meu interesse antes de ir para a Faculdade de Letras, eu fui para a Faculdade de Letras como consequência de um interesse que eu já tinha, não era acaso nenhum, nem... eu lembro que eu descobri no ensino médio eu já estava pensando o que eu ia fazer, eu era apaixonada por ler e escrever, tinha quase nenhum interlocutor, percebia uma desvalorização disso ao meu redor, com raras exceções, e ao mesmo tempo eu levava aquilo muito a sério e queria ser menos infeliz no trabalho do que muita gente que eu conhecia. Eu ficava pensando, poxa, eu vou pegar minha vida e vou jogar numa profissão que eu preciso gostar minimamente, senão vai ser complicado, né? Vai ter sentido. E resolvi fazer letras porque era o curso mais dedicado à língua portuguesa. Então fui fazer letras determinada, mas eu queria trabalhar em editoras, eu não pensava em ser professora. E acabei conseguindo o primeiro trabalho, foi um estágio numa editora. Daí eu trabalhei em várias editoras, aprendi muito nas editoras, né? E só depois é que eu fui ser professora, porque chegou um momento também que eu tive que escolher que tipo de coisa eu ia fazer, o dia não cabia mais a quantidade de coisa que tinha que fazer e eu escolhi. Aí defendi um TCC sobre leitura e daí eu nunca mais deixei de pesquisar a leitura, de alguma maneira, até hoje. Isso tem mais de 20 anos, né? Eu fiz o TCC, fiz uma iniciação científica de 2 anos com o Marco Antônio Vieira, que estava visitante na UFMG na época, e aí eu trabalhei com ele linguística sistêmico-funcional, Halliday-Ração, umas coisas assim. Achei que ia fazer mestrado nisso, mas aí eu fiz um projeto sobre leitura e tecnologia, que na época, isso era 99, 2000, era o início, assim, né, tudo meio começando, não tinha muito orientador nesse assunto, era uma coisa, era até engraçado, porque alguns professores achavam assim, isso é um assunto meio moda, e não foi, né, e aí fiz mestrado em cognição e cultura, trabalhando a leitura em telas, com o Fábio Alves, que foi meu orientador, e ele já tinha sido meu professor, estudava teoria da relevância, e ele confiou no que eu ia fazer. Eu me lembro bem dele falar para mim, Ana, eu não sei sobre esse assunto que você quer estudar, essa tecnologia digital e tal, mas eu posso confiar que você vai fazer? Eu falei, pode. E aí eu fui, né? Também então defendi uma dissertação sobre leitura e chamada Ler na Tela. Isso foi em 2003. E depois fui fazer doutorado com a Carla de novo, Carla Coscarelli, também sobre leitura em tela, trabalhando com jornais. Na época era a coisa que mais mudava de cara, né? Era o jornal, até hoje, né? O jornal fica muito na vanguarda das experimentações, assim. Aí eu defendi uma tese chamada Navegar Lendo, Ler Navegando. E de lá para cá, fui entrando continuei na leitura o tempo todo, mas pensando também em produção de texto, em multimodalidade. Entrei muito firme assim, nos estudos de multimodalidade, semiótica social. Já tinha um pouquinho a base lá da Halliday-Ração, lá da iniciação científica, né? Então foi um caminho que é engraçado, porque tem gente que olha a minha produção e acha que é completamente louca, assim, caótica. Ela faz isso, faz aquilo, mas tudo tem a leitura como eixo. É como as pessoas leem, como as pessoas acessam o que leem, as práticas sociais de leitura. Acho que tem umas questões, por exemplo, a minha questão não é o aplicativo, a minha questão é a leitura. E a leitura, ela vai sendo afetada por tudo que aparece. Então tem assunto assim para sempre, né? Se você ficar sempre observando aquilo, né, o que está sendo alterado aqui, como é que as pessoas estão fazendo isso, como é que elas estão recebendo isso, e tentar não entrar nos discursos formadinhos, porque às vezes os discursos eles vêm e ficam ali, fazem escola, mas aquilo pode não ser mais daquele jeito, né? Rapidamente.
Então, se a gente tivesse sempre a antena meio ligada, assim, peraí, isso aí já é uma novidade, isso aqui tá mudando, e tiver atacando o problema de linguagem, não vai acabar o assunto, né? Outra coisa que eu acho importante é a gente não forçar para dar o resultado que a gente gostaria, né? Eu acho que a gente tem que ir com uma curiosidade honesta. O que está acontecendo com isso? Né? A resposta que vier é a resposta que está rolando, não é porque eu gosto, porque eu acho que... Eu acho que tem coisa infinita para pesquisar, infinita.